sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Imagem é Tudo. Meu nome é Kátia Nácia. Eu sou a Gisele Albuquerque e já aproveito para vocês seguirem nossa rede social, @Imagem é Tudo Consultoria. Bom, hoje estamos com uma convidada ilustre, né? Maravilhosa. A convidada de hoje é inspiração para milhares de pessoas. Médica dermatologista, esposa, mãe de 3, que construiu um ecossistema, professora e palestrante. Seja muito bem-vinda, Bárbara Correia. Obrigada, meninas. Para mim é um grande prazer. Um prazer ter você aqui. Estamos muito felizes. Mas antes da gente passar para a primeira pergunta, eu vou pedir para vocês mandar esse vídeo, compartilhar, comentar. Fala pra gente o que vocês estão achando, que é muito importante a interação de vocês com todo o conteúdo que a gente está trazendo aqui. Verdade. Né? E vamos conversar com a Bárbara, que é um prazer ter você aqui, doutora. Bárbara, como é que começou a tua trajetória na dermatologia? E por que você escolheu essa área? Primeiramente, para mim é uma honra estar com 2 mulheres, são uma inspiração, que tem inspirado tantas outras mulheres, então parabéns por esse projeto, não só daquilo que vocês fazem no dia a dia, na casa, na história das pessoas, mas também trazendo a informação. Hoje a informação ela é um bem muito precioso e faz parte da jornada de aprendizado de todos nós. E Kátia, conheço recentemente, mas a Gi me conhece desde 2015, né? Então, essa paixão veio desde muito cedo. Meu pai é cirurgião plástico, minha mãe é terapeuta ocupacional, então eu já cresci no meio da saúde, meio acadêmico, desde muito nova. Então, antes de pensar em ser médica, a única coisa que eu pensei foi ser princesa. Então, eu acredito que desde criança eu sempre tive o sonho de ser médica. E eu cresci com 2 valores muito grandes para mim. Um deles é a contribuição. Eu tive meu encontro com Deus muito nova, então eu sempre contribuí na minha igreja, ajudei pessoas, ia no meio da favela buscar meninas muito simples para trazer para dentro do meu universo, da minha casa, para ensinar sobre a palavra de Deus e sobre vida e sobre saúde. E também o fato acadêmico, né, dos meus pais, os 2 serem envolvidos com universidade, serviço de residência, palestrar em muitos lugares do mundo. Então eu acredito que os valores contribuição e o valor cuidado de vida são muito fortes na minha vida. Então, desde muito cedo, eu sempre quis ser médica. Num primeiro momento, meu desejo era ser cirurgiã, assim como meu pai. Publiquei muito artigo, fiz muita coisa durante a faculdade para ser cirurgiã. Mas, em um determinado momento, eu casei cedo, né? Eu casei com 20 anos. Enquanto eu já estava cursando a residência de cirurgia geral, eu tive um momento, a gente chama assim, de pontos de reflexão na vida. E nesse ponto de reflexão, eu entendi de Deus que eu tinha que tomar uma nova decisão. Deixei a residência de cirurgia geral para começar a dermatologia no ano seguinte. Então, desde 2012 eu comecei essa jornada, uma jornada que eu tenho muito prazer, né, de viver. E a dermatologia, ela me estende muito mais do que o cuidado estético das pessoas, mas é o envolvimento emocional, é algo que a gente se conecta muito com o ser humano. A transformação da autoestima, ela reflete em toda a jornada da vida da pessoa. É verdade. E isso tudo tem muito valor, né? E através dali que a gente foi entendendo como construir um modelo de negócio e ir além da medicina para atingir mais pessoas. Entendi. Você pode explicar um pouco para nossa audiência o que é embelezamento respeitoso? Com certeza, Gi. A gente vive numa sociedade que, com a globalização, a gente percebe uma padronização de tudo, né? De comportamento, de estética. E eu entendo que cada ser humano é único, tu sabe disso, né? Como assim, pra mim, tratar cada pessoa como única é muito especial. Tanto no relacionamento interpessoal, quanto na estética também. Então, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo uma metodologia baseada nos pontos que eu mais tenho paixão, que é realmente o cuidado com a qualidade de pele. E tu sabe que a gente tem um scanner de pele que consegue ver poros, textura, qualidade de pele, idade de pele. Então, ali eu consigo alinhar a gente o que fica apavorado. O que a minha paciente precisa especificamente para ela. Então, eu consigo fazer um skincare alinhado para a necessidade do nosso paciente. E nos outros 2 pilares, eu avalio o grau de envelhecimento para determinar o que é o mais interessante para tratar o envelhecimento daquela paciente, associado à cefalometria, que é o estudo da beleza, que é um estudo milenar, que a gente vê os pontos de beleza, o que fica mais interessante para cada face, e baseado nali, eu trabalho a metodologia dos 3 pilares de embelezamento respeitoso. Então, é o meu próprio método, que hoje a gente replica, todas as médicas da MWB, que é o nome da minha empresa, replicam essa metodologia, que a gente, respeitando a beleza daquela pessoa, cria uma estratégia de tratamento individualizado para cada um. Muito legal. E todo mundo que te acompanha nas redes sociais vê o quanto que você cuida da sua própria imagem. Eu quero saber como que surgiu isso, se sempre foi assim.
Até queria dividir a Bárbara um pouquinho em etapas, se você conseguir falar, até determinada idade eu tinha um cuidado com a aparência, mas era diferente. Depois disso, eu melhorei isso, depois que eu fui mãe, ou até mesmo como que essa Bárbara que saiu de Porto Alegre, não é isso? Sim. E veio para o Rio de Janeiro, se você sentiu esse impacto no vestir. Conta Sim. pra gente um pouco dessa coisa da sua imagem. Eu acredito que desde criança eu sempre gostei muito, eu sempre fui uma pessoa que gostava de estar bem vestida, de consumir moda, desfilei algumas vezes na adolescência, então acho que isso faz parte um pouco da minha Essa vida. parte eu não conhecia. E então foi sempre algo que eu amei, né? Eu sempre tive a carinha de muito nova, né? Então, apesar de eu já estar com quase 40 anos, ainda me dá um pouco de idade. E quando eu casei, menos ainda. Então, quando eu casei com 20 anos, achavam que eu estava fazendo meu bolo dos meus 15. Então, eu acredito que se vestir bem, me maquiar, usar salto alto foi algo que eu precisei aderir muito cedo na minha vida, porque eu estava casando e eu precisava... a minha imagem precisava corresponder àquilo que eu estava, né, representando, que era uma mulher casada. Lógico que a gente tem fases que a gente é mais minimalista, fases que a gente usa mais pontos de dourado, e eu transiciono bem nessas fases. Então, eu associo às vezes a momentos de hiperfoco em alguma área, tipo, se eu tô hiperfocada em produzir profissionalmente, aí pode ser que naquele momento eu fique um pouco mais minimalista, pense menos nos acessórios e fique usando muito daquilo sempre, mas o gostar de se vestir, o gostar de conectar a minha imagem com aquilo que eu vendo sempre fez muito parte de mim. E você sentiu diferença da forma que os cariocas se vestem para as pessoas do Sul quando você chegou aqui? Você acha, precisei me adaptar? Eu não me adaptei. Não se adaptou. Mas eu notei a diferença, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu acredito que eu tenho muita autenticidade. Eu gosto muito de ser quem eu sou. Isso é maravilhoso. Isso é imprescindível. Teve uma situação específica na minha adolescência ali que eu passei por um bullying, que eu tinha 13 anos. E o motivo, eu perguntei, né, por que era o motivo, não era, mas uma das frases que elas me disseram na época foi eu acho que você não tem personalidade, por isso que você não deveria pertencer ao nosso grupo. Eu tinha 13 anos nisso. E eu lembro que aquela fala, daquele meu grupo de amigas, que acharam que eu não era interessante pra elas porque eu não tinha personalidade, me deu esse start. Não, eu tenho que ter personalidade, então eu tenho que saber o que eu gosto, o que eu não gosto, né, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu acredito, não acredito. Então, isso foi uma virada de chave para que eu nunca deixasse de resplandecer minha autenticidade. Então, eu sou bem autêntica. Eu senti diferença na informalidade, né? Então, carioca, principalmente da Zona Sul. Quando a Gi me conheceu, eu atendia na Zona Sul. As cariocas se vestem de uma forma mais informal pra ir num consultório, uma rasteira, um short, que isso a gaúcha não faz, né? Até porque a porto-alegrense, eu sou de Porto Alegre, a gente se desloca muito de carro, a gente usa pouco... a gente tem pouca oportunidade de caminhar na cidade. É uma cidade que as coisas são mais distantes. Não é que nem os bairros da Zona Sul. A Barra da Tijuca é um pouco mais parecida com a vida do porto-alegrense. Então, isso sim, isso eu me adaptei. Eu passei a andar mais a pé. E aí, quando eu tava andando a pé, uma coisa mais simplória, mais minimalista. Então, short e blusinha para transicionar na Zona Sul e não chamar tanta atenção. Mas para trabalhar, para eventos sociais, para casamento, eu sempre mantive a minha vestimenta. Já vejo na Behance um padrão um pouco mais... elas tendem a ser um pouco mais arrumadas, né? Então, elas usam mais unhas compridas, mega hair, elas usam roupas mais chamativas, e isso também acaba sendo um pouco diferente da gaúcha. Mas eu sempre gostei de manter o jeito Bárbara, mesmo vivendo no Rio de Janeiro. Eu falo sobre adaptação e manter a nossa essência. Exatamente. Né? A gente adapta, óbvio, um lugar super de calor que é o Rio de Janeiro, até você, de repente, não consegue manter tanta... O que eu acho que a gente não pode, por exemplo, pra mim é uma questão de honra. Se eu vou no seu aniversário, ou se eu vou num casamento, a forma que eu me visto honra quem está me convidando. Não há dúvida. Total. Então, mesmo que haja uma mudança de comportamento cultural, aí eu não vou perder aquilo que eu entendo que é uma honra aquele que está me levando até aquele lugar, né? Sim, então, eu falo esse cuidado... muito isso para os meus sobrinhos, adolescentes. Quanto que é importante a gente valorizar o que o outro está fazendo. Então, o mínimo que a gente pode ir é vestido... Exatamente. Da forma adequada. Né? Verdade. É exatamente isso. Bom, continuando o assunto das redes sociais, você tem um número expressivo de seguidores, né? Você acha que os seus atendimentos às celebridades, aos famosos, contribuem para isso? Na verdade, eu acredito que é o contrário. A celebridade, ela quer estar com quem é celebridade. Então, hoje eu vejo uma inversão, né? As pessoas acham que, eu só vou ficar famoso quando eu atender celebridade. Mas é exatamente o contrário.
a celebridade, o famoso, ele quer ser atendido para quem já tem destaque, por quem já tem destaque. Então, lógico que eu tive lá no início da minha carreira 2, 3 pessoas que me ajudaram nesse processo, mas o que conectou elas a mim, acho que são algumas coisas. A primeira delas é a humanização de atendimento. Então, quanto mais humano você é, quanto mais relacional você é, quando você olha no olho, quando você investe tempo no seu cliente, no seu paciente, isso gera neles uma conexão maior, né? Então, uma das primeiras celebridades que eu atendi foi Kelly Key. A Kelly veio de grandes clínicas de São Paulo, né? Ela era atendida por grandes médicos de São Paulo. Só que eu acredito que o fato de eu me conectar muito com as pessoas, eu ter uma consulta muito explicada, né? Eu investir tempo no paciente, fez muita diferença. E aí foi trazendo outras pessoas também. E prova que é tão humano que a gente tem a ligação até hoje, que vocês são amigas e irmãs, até né? hoje, exatamente. E assim como a Gi, eu Você conservo do meu 2014, 15, que eu tava no consultório muito pequeno, muitos relacionamentos. Então, eu sou uma pessoa que eu consigo conservar relacionamento, mas porque eu busco ter relacionamento com as pessoas mesmo, né? Então, a partir do momento que a Gi me faz um pedido, por honra a ela, por tudo que a gente viu, por mais que ele esteja em São Paulo, eu nunca vou deixar de cumprir algo que eu me propus. Então, eu só acho que hoje o profissional tem que entender que é o contrário. A celebridade vai se unir a quem já é celebridade. Isso não pode não ser celebridade no número de pessoas, seguidores que você tem, mas na forma que você se relaciona. E não só sendo humano, como também a gente tem que ser interessante, sem ser interesseiro, que é um dos grandes problemas hoje quando se relaciona com celebridade. As pessoas, elas já vão com uma segunda intenção, elas já vão com interesse, e isso fica claro nas relações. As pessoas percebem quando você está sendo interesseiro e não sendo interessante, que esse é o grande poder do networking, né? Ser interessante sem ser interesseiro. É verdade. E você acha que os outros médicos cuidam da imagem assim como você? Tem essa preocupação? Porque o nosso trabalho é basicamente da comunicação não verbal, né? A gente trabalha o vestir da pessoa, e aí a pessoa fala, não, mas eu sou médico, eu tenho muito conhecimento, eu estudo, faço curso, eu vou para fora, para congresso, e tem muitos que a gente sabe que não se preocupa. Mas dentro do que você vê, que você vive muito mais nesse mundo que a gente, você acha que já tem mais esse cuidado, assim como você tem com a imagem? Hoje, muito mais, né, Gi? A gente vê principalmente no meio da dermatologia, cirurgia plástica, medicina integrativa, nutrologia, áreas que tratam mais da beleza corporal, da saúde, eu percebo sim. Mas existem sim ainda muitos profissionais da saúde que não têm esse cuidado e aí isso gera algo que é a incoerência. Então a incoerência não conecta. Não conecta. Se você tem um médico que trata do seu coração e ele tá com desleixo, se ele tá fumando, bebendo, ou né, sobrepeso, isso pode gerar uma incoerência na sua relação com o seu médico. Então, eu acredito que tem melhorado as redes sociais, isso que vocês fazem, trazer informação, tem trazido mais consciência para o público médico. E hoje eu vejo até um excesso, né? No meio da dermatologia, a gente vê que as médicas estão muito mais blogueiras do que médicas propriamente dito, e isso mas também é a persona. Então, se hoje a minha cliente gosta de consumir aquele conteúdo, tá tudo bem. Isso. Ela vai consumir porque ela gosta de ver a Bárbara blogueirando. Então, a gente tem que saber se aquilo tá se comunicando com a nossa persona do nosso consultório. E aí tá tudo bem. A gente entende o quanto que isso é importante, né? A coisa do profissional ser ligado. A gente fala muito isso. Vai num dentista. Você espera o mínimo. Os dentes bonitos. No endocrinologista, no nutrologista. E às vezes até no próprio ambiente, né? Porque às vezes você chega no consultório, o consultório tá assim, né? Tá feio, descuidado, tem uma parede ali então descascando, às vezes, e nem só a aparência da pessoa. Você já liga, no caso, né, o atendimento a isso, né? Será que tá tudo limpinho lá dentro, né? Com Será que tá tudo bem? Porque a primeira impressão se dá nos primeiros 3 a 7 segundos, não há né? dúvida. Então, assim, é o que você vende nas suas mídias, no seu blog, Instagram, seja o que for, mas o primeiro contato com o seu ambiente de trabalho, ele é totalmente, ou ele vai gerar coerência, ou ele vai gerar incoerência. Então, essa conexão começa ali. Por isso que eu falo muito pro meu time de recepção e atendimento, vocês são porta fundamental do relacionamento do meu cliente. Então, existe um padrão de vestimenta, de maquiagem, de roupa que elas precisam manter. Não, eu te perguntei isso porque eu conheço, né?
Sim. Quem não conhece a MWB, por favor, sigam, Uhum. marque suas consultas, porque é isso. É desde a hora que a gente chega É, com a aparência da clínica e com Isso. toda essa aparência, É. essa comunicação, isso. né? Esse comportamento que faz tudo parte Não, da... essa A recepção. consultoria de imagem é em cima desses isso. 3 pilares, da É. aparência, da comunicação e do comportamento. É, Você consegue trabalhar muito bem isso lá. Não, essa É. recepção. Por isso que eu te perguntei o quanto que isso é Sim. importante. é demais. Óbvio que se você entra e não tem conteúdo, Uhum. aí tudo bem, aí você realmente não volta. É. Mas isso é a primeira. É. Isso é o que vai te falar. Eu vou. Igual um advogado, né? É. Se ele não passa a credibilidade da forma que ele está vestido, como que eu vou confiar que ele vai me ajudar nessa causa que eu preciso? Não, e assim, você pode ver, um homem que viaja com blazer, ele já é atendido diferente num avião, É. no aeroporto, do que um homem que viaja sem blazer. Então, assim, parece besteira, mas não é, gente. A gente sabe a diferença quando tá de férias, né? Exatamente. que Então, não, Luiz mas eu anda vejo assim, muito. eu sou uma pessoa que falo muito pra homens, assim, andem de blazer. Comuniquem, assim, um blazer comunica. De verdade, assim, Comunica, pra mim um é. blazer comunica. Então, tem muito essa relação, eu concordo 100%. É. É. E você vem investindo muito assim no teu autoconhecimento, com essa coisa mesmo. Eu hoje, mãe de 3, ontem eu até vi um story seu, alguém perguntando do teu sapato muito alto, como que você lida para É. correr atrás das crianças. É. Eu também uso, eu entendo, Aham. porque eu acho também que faz um pouco parte da nossa personalidade, da nossa É. essência, né? Exato. Também, e por isso que a gente sustenta, porque algumas dão a desculpa. Ai, fui mãe, não vou andar mais de salto. Sim. Ninguém é obrigado a andar de salto, mas... E você vem investindo nisso, assim, não deixar essa tua essência da Bárbara ir apagando, porque eu sou mãe de 3, que eu tenho 1 milhão de projetos, eu continuo fazendo esse investimento de autoconhecimento para minha comunicação não verbal. Sim. Pelo menos, assim, nos anos que a gente empresário é empresário, né? Então, hoje eu não sou médica, eu sou empresária. Então, hoje eu tenho muitas frentes. E lógico que, dependendo das frentes, tem anos que você vai injetar mais dinheiro nas frentes de negócio e outros anos você vai injetar mais dinheiro em você. Mas a nossa média anual de investimento em autoconhecimento, curso, é de R$500 mil ano. Tem anos que a gente Maravilhoso. investe um pouco menos, porque a gente está voltando dinheiro para mais outras coisas. Aham. Mas essa é a média que a gente investe em autoconhecimento, curso de gestão, curso de empreendedorismo, curso de... Enfim, de tudo que engloba a vida do ser humano, né? Então, a gente tem esse... Eu e o Márcio juntos, né? Mas a gente faz sim. Para mim é fundamental. Se você não se coloca na cadeira de ser eternamente aprendiz, a vida para. Então, a gente tem que estar Maravilhosa. sempre aprendendo. Sempre. É verdade. E assim, o que você é médica de formação, né? O que despertou em você essa veia, no meio da tua trajetória, essa veia empreendedora? Conta o segredo. Qual o segredo? O Márcio, ele sempre falou, desde adolescente, ele dizia pra mim, nós estamos juntos, eu conheço o Márcio desde que eu tinha 15 anos, eu tô fazendo 38 agora, e nós estamos casados há 17, né, então a gente tá juntos desde a adolescência. Ele sempre me dizia pra mim, amor, meu sonho é ter 10 negócios, e cada um me renda tantos mil reais por mês, pra que a gente tenha liberdade. Ele sempre falou. Meus pais são acadêmicos, médicos, terapeutas, eles não são empreendedores, então não vem da minha casa. Mas quando eu estava na faculdade, no início da formação, como eu falei pra vocês, eu queria ser cirurgiã. E eu estava num estágio, e eu queria ser cirurgiã, antes de ser cirurgia plástica, eu queria ser cirurgiã pediátrica. Então eu chegava às 5 da manhã no hospital pra anestesiar aqueles bebezinhos pequenininhos, fazer cirurgia em bebezinho minúsculo, passava minhas férias inteiras fazendo cirurgia em criança. E aí teve um dia que tava bem cedo, era 5 e pouco da manhã, em Porto Alegre é um frio, né? Um frio, 5 da manhã. Eu saí de casa, eu acho que devia estar uns 2 graus, assim. Cheguei no hospital, tava escuro ainda. Quando eu entrei no centro cirúrgico, cheguei antes dos professores. Só quem estava lá era o anestesista. Ele era um senhor que tinha ao redor de uns 80 anos de idade. Ele já estava lá preparando a sala. Quando eu olhei o horário, assim, eu falei, aquela hora da manhã. Eu falei, professor, o senhor deve gostar muito, né? De estar aqui fazendo isso, porque 5 e pouco da manhã o senhor já tá aqui, frio, 6 e pouco da manhã. Ele falou, minha filha, eu não tô aqui porque eu gosto. Eu tô aqui porque eu sustento uma família inteira que depende de mim. Quando ele falou aquilo, eu falei, eu não quero chegar aos 80 anos sem a opção de parar. Então, isso eu tava no 2º, 3º ano de faculdade, me despertou, tipo, o que eu vou Até me fazer arrepiei. diferente? Não, me arrepiei, porque... O que eu vou fazer diferente para que eu não tenha que estar obrigatoriamente às 6 horas da manhã, aos 2 graus do inverno de Porto Alegre, ainda escuro, fora de casa. E isso começou a me despertar, assim, eu
vontade de fazer algo diferente, né? Então, durante a faculdade, eu casei com 20 anos. Meus pais são pessoas muito bem-sucedidas. Meus pais são empresários, são médicos muito bem-sucedidos. Meu pai é uma pessoa que está há muitos anos fora do Brasil. É um dos cirurgiões plásticos mais bem pagos do mundo. Só que quando eu casei, eu falei, pai, quero casar, né? Crente, virgem, casei virgem. Eu com 20, mais que 25 anos, queria casar. Namorei 4 anos, precisava casar. Ele falou, quer casar, minha filha? Por favor, vamos casar logo. Vamos casar. Ele falou, tudo bem, minha filha, quer casar? Deu de cartão de crédito do papai. Acabou o cartão de crédito do papai. Então agora você vai viver do dinheiro do seu marido. E aí o Márcio se formou. Ontem ele fez 21 anos de formado. Não sei quantos anos de formado. Não, 17 anos de formado. Se formou, começou a dar plantão, a gente via dos plantões. Aí eu negociei com meus pais, então tudo bem. Mas então eu vou fazer a gestão ali da clínica de vocês, porque eles ficavam viajando de Porto Alegre, vocês me pagam salário por isso, mas eu faço a gestão, organizo os processos e tal. Eu tava na faculdade ainda. Então, eu tinha ali um salário por fazer a gestão da clínica. E quando eu viajava para o exterior, eu trazia também algumas makes para vender, vendia na faculdade. Então, eu sempre me virei. Esse pai, né? Maravilhoso. Foi muito pai. bom. Eu sou 100% a favor disso. Quando eu me formei, eu comecei a fazer plantão. E ali a gente começou a dar plantão, né? Quando eu tava Aí eu comecei cirurgia geral, larguei, o Márcio terminou plástica, eu tava no 2º ano de dermato, eu comecei a atender já no consultório. No 2º ano, porque o Márcio tinha demanda de pacientes dele que eu comecei a atender. E aí, nisso, gente, eu comecei a pensar, eu não quero fazer sozinha, não pode ser só eu e o Márcio. E quando a gente construiu o nome da marca, Medicine with Beauty, MWB, foi justamente para ser uma marca que eu conseguisse trazer pessoas para o meu negócio que não dependesse só de mim, que as pessoas vão olhar assim, clínica da doutora Bárbara, quero sair porque a clínica da doutora não. Ela é uma empresa. Sim. E hoje, se você entra na minha empresa, não tem nenhuma imagem minha lá. Você chega na recepção, é uma recepção de um hotel. Não dá para saber de quem é a empresa. Então, quem não me conhece, consome o meu negócio sem saber de mim. E aí, dentro daquele negócio, a gente vai entendendo oportunidades de mercado. Então, bom, vamos trazer, então, médicas voltadas para dermatologia pediátrica. Depois, fisioterapeuta que faz o pós-operatório. Depois, médica que faz medicina integrativa. E a gente foi trazendo outras unidades de negócio dentro do nosso negócio. E como eu sou uma pessoa processual, eu gosto muito de gestão e processos, eu entendi que eu poderia contribuir com outros colegas. E aí eu fui trazendo a parte da gestão, e aí trazendo os cursos, criando curso online. Depois disso, eu fui entendendo outras coisas, e hoje a gente tem esse ecossistema que a gente já tem empresa de odontologia, temos MBA, temos cafeteria, spa. Estamos trazendo toda uma parte agora de e-commerce, né, de fora do Brasil. Então a gente foi trazendo outras unidades de negócio para conseguir complementar aquilo que a gente faz. E isso é muito bom, porque hoje eu não sou nem 30% do faturamento dos meus negócios. O que isso me dá liberdade, isso né? Dá liberdade. Sim, isso me dá liberdade. Liberdade de estar aqui, liberdade de passar as manhãs com meus filhos, de poder viajar para dar um curso. Então foi entendendo essa dor desse médico, a fala do Márcio, e a gente deixa muito dinheiro na mesa. Essa é a verdade. Se vocês olharem para tudo que vocês têm, vocês podem construir tudo isso. Vocês podem ter um lugar desse para vocês alugarem para outra pessoa, vocês podem ter a própria joia que vocês vendem. Então, assim, a gente deixa muito dinheiro na mesa, porque a gente não olha para o modelo de negócio. A gente foca naquilo que a gente está fazendo. Então, e tem coisas que eu estou construindo esse ano que eu escrevi há 5 anos atrás. Por exemplo, o MBA, que eu consegui tirar realmente do papel esse ano. Eu escrevi isso há 5 anos atrás. E foi a primeira vez em toda a minha carreira que em 12 horas eu fiz um faturamento de 1 milhão. Como que eu, como médica, vou fazer um faturamento de 1 milhão em 12 horas? Mas na venda de um curso eu consigo, certo? Consegue, é verdade. E aí foi isso, eu falei, gente, como a gente deixa dinheiro na mesa, né? Então existem várias formas da gente empreender e ganhar dinheiro, se a gente organizar bem o processo, que a gente consegue gerar esse valor. E um dos teus projetos, do projeto seu e do Márcio, né, que é muito na mídia, na rede social, que eu já até perguntei se vai ter fora de médico. Fora da área médica. São os doutores de negócio. Isso. Que hoje vocês fazem especificamente, né, para os médicos. Como que surgiu essa ideia? Assim, eu sei que você desenha isso ao longo do tempo, mas isso já era uma coisa que vocês queriam há muito tempo, foi um projeto pensado pelo Márcio vindo para você, pensado de você. A gente queria saber lá os bastidores. No início, o que eu gostava de ensinar era método de injeção, né? Então, eu ensinava a minha metodologia, então eu dava curso de injetável. Só que, já no primeiro que eu fui fazer o curso, eu quis ensinar um médico a como fazer essa jornada do seu paciente. Então, desde o meu primeiro curso de injetável, e ninguém fazia nesse formato, o meu primeiro dia era só de
treinamento de equipe, treinamento de enfermagem, como arrumar os processos dentro do consultório, comunicação. Aí o segundo dia era de injeção, o terceiro dia era de injeção. Então, o início foi assim, eu colocando um dia de gestão. Com isso, algumas empresas começaram a me chamar para dar aula de business para outros médicos. E aí eu comecei a ser speaker, né, palestrante, para Galderma, Med System, Sinclair, sobre negócios. Depois disso, eu comecei a estudar muito negócios. E aí comecei a multiplicar o negócio, crescer a empresa, ver que eu sabia fazer dinheiro ensinando negócio. E a gente começou a dar curso só de gestão. Então a gente começou a dar os cursos de gestão pequenininhos dentro da nossa clínica. Veio pandemia, eu transicionei esse curso, a ideia mesmo foi minha, né? A ideia foi minha, mas o Márcio, como ele faz toda a parte, ele é o CFO das empresas, então ele faz toda a parte financeira, ele sempre deu a parte de finanças, administrativo, toda a parte do dinheiro. Eu dou mais pessoas e processos, né? E experiência. Aí a gente começou a trazer, então, só os cursos de negócios para o online. Aí a gente lançou o Alta Performance para o consultório, lançou o consultório do zero, até que, assim, eu tinha o sonho de lançar uma imersão mesmo. E aí eu tenho muitos mentores, muitos. Por isso que eu falo, eu visto muito dinheiro em mentoria. E aí um desses mentores eu mandei para ele mensagem e falei assim, Vitor Damasio, o nome dele, eu falei, Vitor, quem é a melhor pessoa do mundo que ensina a fazer uma imersão? Aí ele falou, é a Barry, Bárbara, é a Barry, só que a formação dela é nos Estados Unidos, enfim, não dava. E aí eu conversei com uma outra mentora minha, que eu tava dando uma aula dela na mastermind dela. Ela falou, eu conheço uma pessoa que ensina a metodologia da Barry no Brasil, é o Sandro San. O Sandro tá aqui, conheci o Sandro e tal. E ele falou, ensino R$100 mil um dia comigo pra eu te ensinar a metodologia. Eu falei, bora. Sentei um dia o Márcio e o Sandro e a minha gerente de educação, desenhamos o curso, eu falei, Sandro, eu quero tudo isso na minha imersão. E ele me ajudou a montar a imersão de 3 dias e a partir dali a gente criou o Doutores de Negócio, que é essa imersão de 3 dias. Eu não falo nada de medicina lá, eu só falo sobre gestão de pessoas, gestão de processos, financeiro, né, experiência do cliente, sucesso do cliente, contabilidade, liderança pessoal, então a gente fala de gestão. Mas lógico que como a minha comunicação acaba sendo para um público, o meu aluno é médico há muito tempo, grande parte são médicos, mas hoje eu tenho engenheiro, advogado, pastor, pessoas que fazem meu curso, muito legal, empresários que fazem meu curso e que não são propriamente donos de farmácia de manipulação, enfim, já tem uma galera assim que tem feito. Mas a comunicação é totalmente de gestão, né? Então, hoje, por que eu não me posiciono ainda, Gi, no mercado para falar para todo o público? Existem grandes players no mercado que falam para público geral. Então, quando você nicha, quando você cria um nicho de alguma coisa, é mais fácil de você validar. Mas eu sou aberta para receber empresários, eu não sou fechada a isso. Não precisa ser médico. Não precisa, né? Lógico que um hot seat, um momento de brainstorming ali, vão surgir mais assuntos que se referem a paciente. Mas paciente-cliente, gente, é a mesma coisa. Sim. Mas então é mais porque no mercado, quando você tem um nicho específico, é mais fácil de você se posicionar e de trazer credibilidade para sua marca. Então, quando você abre muito e você ainda não é gigante, é mais difícil de se posicionar, né? Entendi. Você e seu esposo estão sempre juntos, né? Nessas jornadas todas aí de negócios. Sim. Como é que vocês administram essa logística? Isso é muito importante. De ser marido e mulher e mais o trabalho. E a família. Os filhos. A gente quer saber tudo. O Márcio é um homem muito gentil. Muito mesmo. Não tô falando porque meu marido, ele é um homem muito gentil. A Gi conhece o Márcio há muitos anos, então ele foi ensinado a ser marido. O pai dele é pastor, então ele foi ensinado de que o homem tem que entregar a vida pela esposa. Então o Márcio é uma gentileza. Então, com certeza isso me facilita muito, né? Então a nossa base de fé e de crença nos ajuda muito porque a gente tem muito respeito. A gente criou regras no nosso relacionamento antes de casar, que isso é algo que a igreja nos ajudou muito, né? O discipulado de não dormir separados, não gritar, não desligar o telefone. A gente tem várias regras de vida que a gente não transgride. Então isso nos ajuda muito a ter respeito na relação. Sim. Porque aí não é sobre Márcia e Bárbara, é sobre uma aliança feita em Deus. A gente é falho, a gente já teve crise de casamento, a gente tem momentos que quer se matar, mas isso nunca nos tira a posição de respeito. Isso nos ajuda muito. Mas teve um momento que eu entendi que foi quando a gente precisou separar bem os papéis. O Márcio estava tomando banho, eu estava no banheiro me arrumando, e aí ele tinha entendido que tinha algo que ele tinha orientado o time e que eu tinha orientado o contrário. Ele se sentiu... não seria desonrado a palavra, ele se sentiu... Ofendido? Como se eu tivesse, assim,
desfeito o que ele tinha falado. E nesse dia o Márcio agiu com grosseria. E ele não é grosseiro. E eu vi ele ter uma reação muito forte, sentindo, tipo, desonrado por mim e falando firme com ele. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Esse não é meu marido. Essa não sou eu. Esse não é o nosso comportamento. E ele terminou o banho. Eu falei, agora a gente vai sentar aqui no organograma, a gente vai sentar cada um na sua cadeira nas empresas para que a gente não passe por isso de novo. E naquele dia, a gente sentou e a gente botou as suas obrigações como presidente da empresa são tal. As minhas obrigações como vice-presidente são tal. As suas obrigações como CFO tal. E as minhas são. Então, a gente dividiu os papéis na empresa. Né? Na casa já é bem mais simples, porque a casa é minha mesmo, a gestão da casa é minha. E tá tudo certo, né? Eu tenho o organograma das minhas funcionárias, fluxograma, tudo, que cada um faz, o dia que faz compra. Minha agenda é neurótica. Processo. Eu sou processo. Isso é bom, Não, isso é muito bom. E aí, a partir desse dia, eu mandei no meu grupo de gestão, né, de todas as minhas gerências, supervisão, ó, tudo que se demanda isso é Márcio, tudo que se demanda isso é Bárbara. Se você falar algo comigo que não é do meu setor, eu vou te encaminhar para o setor responsável. E aí isso nos trouxe proteção, porque a doutora Bárbara me autorizou fazer um aumento. Não, a doutora Bárbara não mexe com dinheiro. Então isso nos protege muito. Sim. Doutor Márcio me autorizou a fazer essa campanha aqui. Doutor Márcio não mexe com campanha, então isso nos ajudou bastante a separar bem os papéis. E não existe espaço para negociação, porque colaborador é que nem filho, né, gente? Um diz que não. Então, isso nos ajudou bastante. E dentro de casa, a gente tem muita clareza do papel de cada um também. Isso da nossa formação de fé mesmo. Então, o cuidado com a casa, da organização da casa, das compras da casa, dos cuidados com os filhos, é meu. E, gente, eu sou zero feminista. O que é da mulher, o que é do homem, tá não, tudo mãe, bem. Então, assim, eu não tô nem aí pra mude do mundo, se acham que é isso, aquilo, eu não tô nem aí. Na minha casa, as minhas obrigações são minhas, as do Márcio são dele, e tá tudo bem, isso nos protege. O Márcio arruma as crianças, penteia cabelo, sabe fazer trança? Lógico que sim, ele sabe fazer. Dá banho, faz todas as coisas que um pai tem que fazer. Mas as obrigações da gestão da casa são minhas. São minhas, e isso é bem separado lá em casa, gestão da casa. Então, a gente tem os papéis muito bem estabelecidos. Isso acaba ajudando a não ter um conflito, e eu gosto, né? Eu gosto disso também. Não, e assim, eu única... quero mudar um quadro. Eu até posso perguntar, amor, tu gosta desse quadro? Sim, mas a decisão do quadro vai ser minha. É a minha gestão da casa. Agora, o investimento financeiro no final, porque o dinheiro, realmente a administração financeira é do Márcio, é dele. A gente não fica contando dinheiro, todas as nossas contas são conjuntas, tudo que a gente ganha é dos dois. A gente tem pro labore da empresa e é tudo junto, não tem nada separado, ninguém esconde dinheiro desde que a gente casou, isso também nos protege muito. Sim. Então não fica contando, tu comprou isso hoje. Não, a gestão... Gastou tanto, mas gastou tanto com essa roupa pra ir lá no podcast das meninas. Exatamente. Então, não tem isso. A gestão do dinheiro é dele, mas o dinheiro é comum dos dois. Sim. Mas os investimentos finais, amor, olha, eu quero botar nesse fundo aqui. O que tu acha? Acho legal, mas não entendo, amor, se tu achar que é fácil. Então, eu confio muito na gestão financeira dele. Funciona muito bem, a gente dividiu assim, então pra gente tá muito bem assim. Isso é importante. Essa divisão, eu acho que deveria ter em todas as famílias, né? Porque a gente fica... óbvio que eu já me peguei um momento que eu sou mãe recente, né? De cobrar algo do Luiz, aí eu paro, penso, participa também, super. Sim. E não participa, é até com prazer. Sim. Você vê, eu tô aqui... Ele que tá lá. Exato, e o Márcio também, se eu viajo, ele fica com as crianças. Ele tá administrando, a Giovana tem que ir pra creche, ele que administra do trabalho, pede Uber, faz não sei o quê. É isso, assim que a gente vive, mas a gestão é minha. Eu brinco que a única coisa que ele aprendeu de fazer em casa na pandemia foi lavar a louça. Eu lembro que a gente ficou sem ninguém, eu falei, alguma coisa você precisa assumir. Eu vou lavar a louça. Aí ele fala que é uma terapia. Kátia já presenciou, inclusive. Não, até queria lavar a louça, não. A louça é minha. Kátia passou a semana lá que a gente passou trabalhando, domingo, pode deixar que a louça é minha, porque virou minha terapia. Não, isso eu acho muito importante, isso eu faço inclusive na empresa com os colaboradores. Nunca tem uma única pessoa responsável por fazer tudo de um setor, sempre tem duas. Então lá em casa, os dois têm que saber fazer tudo. Mas a responsabilidade é do X ou do Y, mas exatamente. Que nem se eu botar só uma única médica exclusiva para fazer um procedimento, se eventualmente ela quer sair, então eu sempre fica doente, né? Existe essa. Então eu sempre esses coloco imprevistos. Isso. Então na casa ele tem que saber vestir a criança, ele tem que saber fazer a trança, ele tem que saber botar pra dormir, tem que saber, né? Agora, ainda no nosso assunto empreender, você sozinha,
você pudesse, que a gente sabe que é um desafio dentro do Brasil, Sim. empreender, Nossa. né? E se você pudesse dar um conselho para a Bárbara lá de trás, quando começou, teria algum que você pudesse falar para ela? Ah, muito certamente, né? Mas algum, assim, que você acha que seria muito importante para ela saber? Eu acredito que tem dois. Dois, tá Um bom? deles é sobre delegação, né? Hoje eu sei delegar, mas eu por muito tempo centralizei. Então a delegação ela te traz liberdade e a gerar autonomia e segurança nos seus colaboradores é muito importante para que eles se sintam parte da sua empresa. Então delegar, né? Delegar com tempo, instrução, dando os instrumentos para a pessoa saber fazer bem. Então, para você conseguir empreender, você tem que saber delegar. Porque eu tenho muita clareza da onde eu quero estar daqui 20 anos. Quanto de dinheiro que eu quero ter na minha conta, onde que eu quero estar morando, a cor da minha casa, o cheiro. Eu sei exatamente tudo. E para isso, eu preciso saber delegar. Porque eu só vou conseguir assumir um papel de ser só consultora da minha empresa quando eu souber delegar. Então, acho que uma das dicas que eu daria, eu já centralizei muito tudo, isso já me levou a ter burnout algumas vezes. E o segundo deles, que para mim é um desafio que eu ainda sofro, é a flexibilização. Então, eu sou uma pessoa, por eu ter alguns espectros em mim que me levam quase até o autismo, né? Eu tenho alguns espectros em mim que são de hiperfoco, de inflexibilidade, de processo demais. A minha mente, ela funciona de um jeito igual a um computador, eu já sei disso, eu já entendi que eu não sou igual à maioria. E tá tudo bem, isso eu já aceitei, já é uma coisa que eu entendi, hoje eu convivo bem com isso. Mas o fato de não flexibilizar nada me faz sofrer um pouco mais, né? Então hoje eu tenho me esforçado para flexibilizar um pouco mais, flexibilizar a minha gestão, flexibilizar os meus dias, flexibilizar quando algo diferente acontece, e isso também já me fez sofrer muito lá atrás. Então, delegação e flexibilidade. Maravilhoso. Vocês estão sempre em busca de inovação, né? E tem alguma coisa assim nova chegando, alguma novidade? Em qual área da medicina, da estética? Na área do Do empreendedorismo, empreendedorismo. Se vocês têm algum projeto aí que vai sair do forno, que pode contar pra gente. Temos sim. Hoje a inteligência artificial já é o presente, né? Total. Então, ela é o presente. E o que eu percebo nas empresas? Hoje eu percebo nas empresas muita dificuldade de colocar em prática aquilo que a gente ensina. Então, o que vocês vão mais ver no mercado? As pessoas compram curso, compram pós-graduação, MBA, e pelo fato delas terem pagado, elas sentem que elas já sabem. É verdade. É que não é, né? Não é. O que faz a diferença é a prática, É né? a prática. Então, eu tenho criado uma metodologia que, juntamente, a pessoa tem que botar um pouco de mão na massa, mas que, juntamente com a inteligência artificial, eu vou facilitar o meu cliente de ter os processos dele implementados na empresa. Então, eu estou desenvolvendo, já passei de 130 páginas de escrita e conteúdo, que eu estou desenvolvendo todo um software que a gente associa gestão com inteligência artificial para facilitar a implementação dos processos. Muito legal. Quero aproveitar esse gancho para perguntar para você. E vocês já utilizam a inteligência artificial? Conta pra gente, deixa nos comentários o que vocês estão achando desse bate-papo. Fala pra gente o que vocês querem ver de conteúdo, que é muito importante a interação de vocês. Verdade. Vamos continuar o bate-papo. Bárbara, você é médica, mãe, professora, palestrante. Esposa. Maravilhosa. Como é que é essa sinergia para administrar todas essas tarefas aí? Como é que funciona isso? Vocês já fizeram Roda da Vida? Aquela Não. rodinha da vida? Então, eu sugiro que vocês façam. Roda da Vida é uma roda onde é uma pizza, que tem várias areazinhas, né? Várias fatias. Então, tem sua vida espiritual, sua vida conjugal, sua vida com a sua família, sua vida emocional, seu trabalho, seu lazer, sua saúde, sua contribuição social. Então, é uma roda, sua área de estudos e educação. Então, é uma roda que tem várias fatias. E nessas fatias você vai se dando notas de 0 a 10 em como você está em cada uma dessas áreas da sua vida. E você vai ver se essa roda está rodando assim ou se ela está muito alteradinha, né? Quando você olha para a sua vida, você precisa determinar quais são as suas 3 principais áreas de vida, aquilo que você não abre mão, aquilo que é negociável, as suas 5 principais, as suas 8 principais. E a sua agenda diária e semanal, ela tem que comportar todas elas.
Essa é a verdade. Então, o jeito que eu faço hoje é porque eu tenho muita clareza de quais são as 3 coisas, as 5 coisas, as 8 coisas mais importantes da minha vida. E todas elas estão na minha agenda. E aí me perguntam, Bárbara, mas tu põe na agenda os dias que tu faz sexo? Sim. Porque sexo guarda um casamento, sexo sustenta um casamento. A gente já falou sobre isso, Então, sim, tenho agenda para sexo. Se tem agenda para quanto tempo que você vai estudar por semana? Absolutamente. Quanto que você faz de atividade física? Sim. Quanto tempo você investe com seus filhos? Sim. Quanto tempo você trabalha por semana? Sim. Vida social? Sim. Eu tenho agenda para tudo. E o fato de eu ter uma agenda, e todo domingo eu atualizo minha agenda, todos os domingos da minha vida, eu invisto 5 a 10 minutos para atualizar minha agenda da semana. Então, estava atualizado isso aqui hoje de manhã, porque não é o meu processo natural. Sim. Então, eu tive que chegar mais cedo na clínica, preparar o café da manhã mais cedo para as crianças, porque eu tinha que ainda me maquiar, sair para estar aqui por causa da agenda. Então, assim, o jeito que eu faço hoje para equilibrar é que tudo que é fundamental para mim tá na minha agenda. E como a gente vai fazendo isso, como que a gente constrói isso, né? Você vai plantando, né? É como se a gente olhasse lá para frente. Então, qual que é a vida ideal que a gente vê daqui 20 anos? Eu quero morar numa casa de 3.000 metros quadrados, com pilares brancos, na beira de um rio. Mas para chegar a morar nessa casa, quantos milhões eu tenho que ter acumulado? Tanto. Eu quero que meus filhos estejam sentados à mesa comigo, meus filhos e meus netos, que eles tenham prazer da minha companhia. Mas como que eu faço isso? Eu tenho que plantar hoje. Eu quero estar casada com esse mesmo homem daqui 20 anos. Então, quanto de sexo que eu tenho que fazer que é importante para nós dois hoje? E aí você vai plantando. Então, se eu quero chegar lá, qual é o tijolinho que eu coloco hoje? E aí todos os dias você vai botando os tijolinhos. Mas hoje eu falhei, não consegui botar todos. Tem um documento que todos os dias de manhã eu acesso, que tem uma capa preta, sabe? Documento que eu acesso todos os dias de manhã. E nessa contracapa desse documento, eu tenho perguntas que eu me faço todo dia de manhã. E dentro dessas perguntas eu pergunto como é que foi o dia anterior. E se eu falhei na minha agenda com o que é inegociável no dia anterior, hoje eu compenso. E aí eu tenho um caderno do meu lado, que eu ponho as minhas ações do dia. E eu escrevo ali. Então hoje eu preciso dizer mais eu te amo. Hoje eu preciso dizer mais obrigadas. Hoje eu preciso transar, porque ontem eu dormi tão cansada que eu não transei. Hoje eu preciso brincar com meus filhos, porque ontem eu cheguei tarde do trabalho e eu não brinquei. E eu coloco na agenda do dia de hoje as atividades que têm que ser feitas hoje. E assim a gente vai trabalhando um dia de cada vez. Então não é que você vai cumprir 100% da agenda todos os dias. Mas o dia que o fundamental, essencial e negociável não foi cumprido, você tem que fazer no dia seguinte. Então eu acredito que é isso que vai nos ajudando a ter o equilíbrio. Vai equilibrando, entendi. E mais uma coisa que eu acho, assim, fundamental. Saber dizer não. A gente aprende com a maturidade Com a também, maturidade. E assim, dizer não é libertador. É libertador. Então, assim, eu aprendi já faz alguns anos a dizer não. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade de dizer não, né? Eu tinha muita dificuldade de pensar que alguém tava com problema comigo. Eu não sou uma pessoa de brigar. A pessoa briga, eu levo bem ali a situação e vivo bem. Eu tinha uma paciente minha que ela era influenciadora. Uma influenciadora média, assim. E ela tinha um irmão. Tem, né? Nenhum dos dois morreu. E esse irmão, ele queria fazer procedimento comigo com desconto porque ele era irmão de uma influenciadora. Entendi. Entendi. Entendemos. Tô gostando desse assunto, vai. Querendo saber. E aí, eu disse sim na primeira vez. Isso há muitos anos atrás. Eu disse sim na primeira vez. E porque eu disse sim na primeira vez, aquilo se tornou um hábito. E aí eu disse sim na primeira vez, ele veio na segunda vez e veio na terceira vez. Só que o meu custo subiu muito, porque meu empreendimento cresceu muito. Então, aquele valor que ele pagava, eu estava pagando para ele fazer comigo. Tô te patrocinando. Exatamente. Como se fosse isso. E aí teve um dia que ele veio, eu pedi para que o financeiro passasse o valor para ele, normal, do procedimento normal, da toxina normal. Ele falou, mas eu sou irmão de influenciador, eu não quero pagar esse valor. Eu falei, se ele não quiser pagar esse valor, ele pode não fazer o procedimento. E ele pagou o valor, fez o procedimento, foi extremamente grosseiro com o meu time, saiu e não voltou mais. E aquilo me gerou um alívio. Que bom, isso Aquilo que eu me fez falar. tão bem. É. Porque eu falei, gente, era uma coisa que me fazia mal, eu me sentia extorquida, me sentia explorada, isso não me gerava retorno nenhum. Eu tava pagando pra fazer um procedimento de uma pessoa que não me gera retorno e eu consegui dizer não. Não, eu costumo falar muito, a gente fala sobre o nosso trabalho. Trabalhar é de graça, né, vamos dizer. Tem que ser porque eu quero. Exato.
né? Não, É e para fazer assim, uma consultoria para alguém, porque eu quero, não porque É. alguém acha. E a gente tem um trabalho que a gente faz de Color Day, que pode juntar as amigas, que fica Sim. aquela tarde gostosa. Aham. Não damos desconto. Sim. Por que a gente não dá desconto? Porque dá muito trabalho. É. É maravilhoso, é o nosso trabalho, mas a gente não dá desconto Sim, para isso, porque juntou. exato. Porque tem o valor. Mas eu lembro que esse dia marcou o meu não. E dali em diante eu melhorei, sabe? Eu vi que não é tão difícil dizer É. não. Então eu passei a dizer. E uma coisa que hoje eu faço muito, Gi. Hoje é assim: se a influenciadora veio, ela me diz: a minha postagem são 5 mil reais. Então tá, eu troco serviço por serviço. Eu não faço de graça pra ela, não. O meu contrato tem. Você tem tanto pra me entregar, você tem tanto em Você produto tem e que é fazer essa tanto troca. stories, você tem que fazer tanto Isso. feed, sei lá. Então hoje eu troco serviço por serviço. É isso. Entendeu? Então, assim, eu não troco mais, tipo, influenciador vem, vem, claro, o que você quiser. Não, é troca. Mas o orçamento deu 60 mil, eu só tenho 20. Você vai escolher o que vocês 20, o resto você paga. E elas É pagam, isso. tá? Então, isso é muito legal. Então, eu mudei meu Uhum. posicionamento também em relação ao influenciador, de tipo assim, você tem um serviço, eu tenho o meu, você tem que saber o valor do meu serviço. E isso é muito Porque importante. às vezes as pessoas acham que só o serviço delas tem valor, Uhum. né? O nosso não. Pra você é Isso ótimo falar que acontece tá me muito. atendendo, né? Exato. Entendeu? Não é Então, sobre assim, isso. é isso. E é libertador, Acontece assim. demais. Muito libertador. Pra gente acontece parecido em casos de desconto também. A gente consegue trabalhar isso, mas eu acho que a maturidade ajuda. Não, com ajuda a gente a certeza, é levar verdade. essas coisas. E saber, uma outra coisa que eu não faço. Eu vou dar consultoria de presente para Uma amiga. uma amiga ou para minha esposa. Ela quer e não é um presente que ela quer. Sim. É um presente que você acha que ela quer. É. Porque a gente está passando por isso até por uma situação. Sim. Ela quer. Sabe por quê? Não vai funcionar. Não, se a pessoa não quer, Uma não vai pessoa não funcionar. quer, para que a gente precisa fazer esse tipo de trabalho? Agora, você acha, voltando aqui no embelezamento respeitoso, como você faz muito isso, e realmente faz, né? Trabalha essa coisa do personalizado, do humanizado. Também você leva isso para você? Esse No sentido- embelezamento respeitoso? Para a sua beleza? Com certeza. Você consegue fazer isso e você aplicar? Sim, tu sabe, eu sempre fiz. Eu que faço em mim mesma, sempre foi. Eu sei, mas a nossa audiência não sabe. Sim, gente, eu me injeto. Hoje, né? Assim, por muito tempo. Conta pra eles. 100% das vezes era eu que me injetava por muitos anos. Então, eu Aham. que fazia o meu bispondor, meu preenchedor, minha toxina. Porque é o que eu faço todos os dias, né? Então, é muito difícil você confiar numa outra pessoa o que você faz todos os dias, até porque se não ficar bom, é ruim. Hoje, né, que a Aline já tem muitos anos de casa, que ela já tem uma mão mais semelhante à minha, alguns procedimentos eu já deixo a Aline fazer, Tá. porque eu já peguei confiança, mas eu sou bem enjoada pra deixar alguém fazer uma coisa em mim. Geralmente sou eu que faço, mas hoje a Aline como ela já faz a metodologia, eu deixo ela fazer. Eu já sabia, mas eu precisava que você falasse. Bom, vamos falar um pouquinho de cores? Sim. Como é que é a sua relação com as cores? Uhum. Cores, estampas, texturas, como é que você trabalha isso no teu visual? Eu sou relativamente livre, mas eu não sou uma pessoa de muitas texturas e estampas, né? Eu gosto mais de uma coisa mais monocromática, minimalista. E lógico que a gente com o tempo vai entendendo o que se encaixa melhor. Eu tenho que ainda fazer, né, Gi, que até agora eu não fiz. Mas a gente também consegue ter uma percepção do que nos ilumina mais, o que abre mais a gente, né? Até para ter essa visão do visagismo que a gente tem que estudar para estudar harmonização, tudo isso a gente entende. Eu não sou uma pessoa de muitas estampas. Mas cores vivas eu gosto, assim, eu gosto de um vermelho, de um azul, eu gosto de um marrom, enfim, né? De cores vibrantes, assim. Gosto. A estampa realmente é uma coisa que as pessoas têm mais receio de usar. Mas eu nunca me conectei muito, assim, não. Acho que assim, num vestido, numa festa, um casamento, mas no dia a dia, muito pontualmente, não é minha grande paixão, assim. Bacana. Você acredita que o cuidado da autoimagem foi essencial para o seu sucesso? Sim. As pessoas compram muito aquilo que a gente comunica. Na verdade, a cliente da estética, especificamente, ela gostaria de parecer com você. É verdade. De uma forma geral, assim, eu escuto muito isso. Eu queria muito, doutora, que você fizesse tal coisa. Essa maçã como a sua é. Então, faz diferença. E lógico que eu percebo que a imagem da médica também conecta muito ao público que ela traz. Então, médicas que são mais exageradas, bocão, elas atraem mais pacientes com esse público. A paciente que quer uma coisa menos exagerada, não tem aquela cara de feita, ela procura a médica que é menos feita. Então, comunica muito. Lógico que, às vezes, você vai pegar, por exemplo, uma médica que ela teve acne, tem cicatriz de acne na face.
E ela vai melhorar muito, mas ela nunca vai zerar uma cicatriz de acne. Mas ela contando essa dor e conectando com essa dor, talvez ela atraia mulheres que têm a mesma dor que ela e que mesmo ela tendo aquela pele não tão perfeita, vão se conectar porque vem que ela se esforça, que ela tá correndo atrás, que ela tá melhorando. Mas pra área da estética, eu acho importante, sim. Se conecta, né? Eu acho importante. Bárbara, que conselho você daria para uma pessoa que está buscando empreender, sendo médico ou não? Ela tem eu gostaria tanto de empreender, como é que eu começando. posso... O que você falaria? Existe o mito do empreendedorismo, né, Kátia? Então as pessoas acham que empreender é fácil. Hoje com o digital, às vezes as pessoas veem as pessoas tendo faturamentos milionários e acham que é fácil. Empreender é um desafio diário, muitas vezes sentar no chão e querer desistir, tu ver tua empresa tendo faturamentos milionários, mas porque você tem que fazer muitas injeções de investimento, às vezes para você não sobra nada. Essa é a verdade sobre o empreendedorismo. O empreendedorismo, até você colher o fruto do empreendedorismo, são muitos anos. Sabemos. Exatamente. Então, eu acredito que é alinhar a expectativa de saber que é uma jornada longa, mas que é a resiliência, a persistência, a disciplina que vai fazer a gente vencer, furar a bolha do tipo assim, invisto, entra dinheiro, pago tanta gente, mas pra mim não sobra nada. E a gente já passou várias vezes por esse... Eu tenho períodos na minha vida que a gente fica assim, super abundante, com muito dinheiro em caixa, aí daqui a pouco eu vou lá e faço uma injeção muito grande no novo projeto. Porque um novo projeto, por exemplo, eu vou fazer um lançamento de um MBA. Ganho 1 milhão em 24 horas, mas quanto que eu investi em tráfego? Você não tem noção quanto que eu invisto em tráfego cada vez que eu faço um lançamento. É muito dinheiro. Então, você faz um faturamento milionário, mas você também gasta milionariamente, né? Verdade. Então, é assim, é essa visão. Cuidar com o mito do empreendedor de que você vai empreender e logo vai dar certo. Toda vez que a gente quer empreender, a gente tem que fazer uma coisa que nos gera muito prazer. Então, acho que todo mundo que empreende tem que ter noção, assim, o que é aquilo que me faz o coração bater mais forte? O que é aquilo que realmente faz com que, assim, eu leia mais, que eu goste, mas o que eu gosto de estudar, ler? Então, o empreendedorismo está muito relacionado a isso. Mas tem mais um pilar. Não só o que eu gosto e que me dá dinheiro. E que me dá dinheiro em curto tempo. Porque também, por exemplo, assim, vamos dizer, dentro da dermatologia, eu amo fazer, trabalhar com psoríase. E eu fico lá analisando um monte de paciente de psoríase. Mas eu vou fazer um faturamento por consulta de lucro ali, né? O que vai me gerar realmente de receita ali é R$150 por consulta, que demora 3 horas. Vale a pena? Isso é a área que você tem que investir sua vida? Não. Então tem que ser uma coisa que te dê prazer, que vai te dar prazer para você ser resiliente e persistente, mas que dá dinheiro. Dá dinheiro, tanto que você tem capacidade de investir e fazer mais dinheiro a partir daquilo. Então, eu acredito que o empreendedorismo está muito relacionado a isso. E que tem que olhar para 5 anos para frente. Tem que olhar. Tem que olhar para 5 anos para frente, sabe? Então, não adianta a gente querer empreender e achar que com 2 anos a gente vai estar ganhando dinheiro. Não vai. E saber que muitas vezes você vai tomar uma decisão, investir muito dinheiro, e que vai dar errado, e que você vai perder muito dinheiro, e que você vai ter que refazer a rota. Então, empreender é muito desafiador e num país que a gente tem muito imposto, e eu dou a César o que é de César. Então, tudo meu é declarado, eu pago todos os impostos, toneladas de dinheiro por ano, mas então é um país difícil de empreender porque a gente ainda não tem o benefício de ser empresário. É verdade. Mas a gente tem que saber que quando a gente plantou o que é certo, a gente vai colher o que é certo lá na frente. Sem dúvida. É verdade. Vamos falar de mulheres. Somos 3 mulheres, mas a gente gostaria de saber as mulheres que te inspiram e que te inspiraram a chegar até aqui. A minha mãe e minha avó são as mulheres que me inspiram e me inspiraram. Eu não sou uma mulher de energia muito feminina, né? Apesar de eu ser vaidosa, a minha energia é muito masculina. Então, eu preciso dizer que eu me inspiro mais em homens do que em mulheres. Essa é a verdade. Tá. Mas a minha mãe e minha avó, com certeza, são minhas inspirações. A minha avó foi a primeira dentista de Brasília. Olha. Primeira, 001. Foi a dentista de Juscelino Kubitschek. Então, ela realmente foi uma mulher que fez a diferença no mercado feminino. E foi a primeira, antes de qualquer homem, foi a primeira dentista. E fez por amor, abençoou muita gente, ajudou muita gente na família, transformou muita gente, porque minha avó foi uma mulher muito espiritualizada. Então, ao mesmo tempo que ela via a boca, ela via a alma, ela via o coração e ajudava muito. Então, profissionalmente, minha avó, assim, é uma grande inspiração para mim. E minha mãe, porque minha mãe é a mulher mais elegante, mais simples que eu conheço. Então, ao mesmo tempo que minha mãe é chiquérésima, ela é muito simples. E ela é aquela pessoa que serve, que faz tudo pelos outros. Ela é muito empática, ela é muito doada. E ela é lindíssima. Só que ela sabe botar o pé no chão, varrer a casa e, ao mesmo tempo, tá num restaurante
chiquérrimo e frequentar a casa do sheik, mas estar na fazenda tomando banho de cuia. Então, minhas inspirações são as minhas mulheres mesmo, né? Maravilhoso. A minha mãe e minha isso. avó. E eu realmente, assim, eu preciso ponderar muito a minha energia masculina, porque eu sou muito objetiva, muito executora, e acaba que eu não tenho tantas mulheres que me Que inspiram. te inspiram. Eu conheci uma recentemente que tem me inspirado, que é a Camila Vieira, esposa do Paulo Aham. Vieira. Conheço. A gente se Conheço, A gente assim, se conectou pela... faz mais ou menos um ano. E foi bom, porque eu falei pro Márcio, eu preciso me conectar com mulheres que me inspiram, porque eu não me inspiro muito em mulheres, né? E aí eu tenho me conectado com ela, já estive com ela algumas vezes, e tem sido uma mulher que me inspira por conseguir conduzir a vida de empresária, mãe, esposa, fé, de uma forma muito organizada. Verdade. Eu queria falar sobre um assunto que é muito comum pra gente no nosso trabalho. Que, assim, às vezes as clientes chegam pra gente com uma expectativa, né, não tão animadora e saem surpreendidas. E outras que já chegam, assim, a gente consegue colocá-las, assim, num ponto bacana e elas se olham e falam... Não tô Não se feliz. reconhecem, não estão Ainda não é felizes. isso. Só que no final das contas não é nem pelo trabalho em si, porque elas não estavam bem com elas mesmas. Exato. Você pode contar pra gente algum caso Sim. que aconteceu com você dentro desse quadro? Sim. E eu vou dizer pra vocês que isso está muito correlacionado à geração, tá? É. A geração X, Y, Z. Então, eu percebo em mulheres mais maduras, mulheres que já são 30 a mais, uma facilidade maior de comunicação, de alinhamento de expectativa, principalmente mulheres acima de 45 anos. Então, as minhas pacientes que eu vejo que têm mais capacidade de vir com uma expectativa alinhada e sair mais feliz, são as mulheres que já estão emocionalmente mais preparadas, que se expuseram. Por que acontece? Hoje a mulher muito jovem, as mulheres de 18, 20, 30 anos, elas têm um excesso de informação muito grande através das mídias sociais. Sim. Então, hoje, uma criança de 8 anos tem mais informação, sem sabedoria, do que um faraó tinha aos 40, 50 anos, numa época antes de Cristo. Então, o excesso de informação já traz um desalinhamento muito grande de percepção, né? De autopercepção e tudo isso. Então, tanto que a minha comunicação... os cases que eu trago, a minha comunicação é para mulheres mais maduras, né? O meu impulsionamento nas redes sociais é para uma mulher mais madura. Então, eu tenho poucas pacientes com menos de 30 anos, porque eu acho mais difícil de gerar uma expectativa. E geralmente as pessoas feridas também são pessoas que têm uma expectativa muito desalinhada. Então, eu tenho muitas mulheres que chegam 35, 40, 50 anos que não tem muita expectativa, só querem ficar melhor, e que tu vê que elas dão um boom e são aquelas que mais vão aderir aos tratamentos e que vão estar sempre lá com você e vão ser as suas embaixadoras, propagadoras do seu negócio. Então eu vejo muito isso, então eu vejo muito correlacionado à idade, muito, Tá. e algumas pacientes, mas principalmente as mais novas, que eu tenho que dizer não. Que quer pôr mais boca, quer pôr mais bochecha, porque quer mais. Elas estão sempre insatisfeitas, né, Sempre Bárbara? insatisfeitas, sempre insatisfeitas. Então, acho que tem dois perfis de mulheres que a gente tem que ter muito cuidado ao cuidar. A mulher que está passando por alguma dor muito grave, então algum problema de casamento, algum problema com os filhos, algum problema de saúde. E a mulher muito jovem, que é muito consumista ali da mídia social, porque elas são obesas de informação, sem sabedoria. Porque a informação, o conhecimento, são 3 pilares, né? Informação, conhecimento e sabedoria. Sabedoria é só quando transformou, quando te mudou lá dentro. Então, a sabedoria é poucos que tem, né? Por isso que Salomão era o homem mais sábio da história. Então, a gente sabe que a sabedoria é um processo mais longo. E teve uma paciente, que ela já era uma mulher um pouco mais madura, mas que ela tem problema seríssimo de bipolaridade e depressão, uma paciente minha, que há uns 5 anos atrás ela me procurou, e ela queria fazer procedimento, ela veio com um budget específico. Eu tenho tanto para investir. Não tenho mais, eu quero isso, isso, isso. Eu falei pra ela assim, você vai investir todo esse seu dinheiro em terapia. E daqui a 1 ano, se você entender que você tá emocionalmente preparada, você me procura de volta. Maravilhosa. Ela investiu em terapia, voltou 1 ano depois bem, ficou um tempo bem comigo, entrou num outro quadro depressivo recentemente. E ela quis que eu retratasse ela. Eu falei, eu não vou te tratar. Chamei o marido dela, ela em consultório comigo, eu falei, eu não vou tratar ela porque ela não tá no momento pra tratamento, ela tava em crise de ansiedade, depressão. Olhei pra ela assim, olhei pra ele e falei, e por favor, não deixe que ninguém faça. Não me ouviram. Aí tá lá, se injetando, sempre insatisfeita com todo mundo. Mas da minha parte, eu falei, a minha parte aqui eu tenho que tratar agora como médica. Não sou como médica que trabalha com estética. Médica, saúde mental. Sim, Não sem está no dúvida. momento. E eu
Conseguir Dispensei. olhar esse todo eu é tão dispensei a maravilhoso, né? Eu dispensei a paciente. Porque a gente sabe que tem as contas para pagar, mas conseguir pensar nesse todo é maravilhoso do seu trabalho. Mas Não, esse é é o a dinheiro mas esse é o responsabilidade. dinheiro que não vale a pena. Não É. vale, é. Então a esse é o dinheiro que eu não quero. responsabilidade. Esse é o dinheiro que eu não Não, quero. eu te conheço, sei o exato. quanto que você trabalha É. isso. Então, assim, e já vê mulheres que às vezes não têm tanta expectativa. E o que é legal? Quando você trabalha a beleza da mulher, ela emagrece, ela se veste melhor, ela cuida mais do cabelo, ela se coloca mais na mídia. Então é muito legal, assim, como a autoestima, né? Quando uma face muda de alguém que tá mentalmente preparado pra isso. Não, e a gente até fala quando alguém chega pra gente, eu vou emagrecer primeiro pra fazer a consultoria. Não faz, porque pra você começar a se perceber e se ver mais bonita, que você vai alcançando os processos que você precisa. Muito maravilhoso. Agora a gente vai fazer um bate e volta, tá? Eu te falo uma palavra, você me fala o que vem à mente. Primeira, beleza. Beleza. Individualidade. Saúde. Global. Família. A minha. Felicidade. Jesus Cristo. Perseverança. Perseverança. Eu acho que é propósito de vida. Determinação. Determinação. Um objetivo. Planejamento. Bárbara. Olhando para tudo que você já fez até hoje, não é pouca coisa? O que mais te dá satisfação? O que mais me dá satisfação é o que as pessoas chamam de branding. É o que eles vão falar de mim quando eu não estiver mais aqui. Isso é o que me dá satisfação. É saber o que o meu esposo, meus filhos, as pessoas que trabalharam comigo, o que eles vão dizer de mim quando eu não estiver mais aqui. O teu legado, né? O legado que você deixou. Então, acho que é isso, assim, é saber que a gente tem que estar aqui com um propósito claro, a gente tem que passar pela vida das pessoas e transformar. Que mesmo a gente sendo falho, e eu sou extremamente falha, eu sou uma pessoa muito objetiva, eu não sou uma pessoa muito emocional, eu sou uma pessoa que tendo a ser mais grosseira, de ser muito direta. Mas eu sei, eu aprendi a pedir perdão, eu aprendi a dizer quando eu tô errada. E isso marca mais do que quando a gente faz tudo certo, né? Então não é sobre fazer tudo certo, mas é sobre saber a transformação que você quer deixar no mundo, na tua família, nos teus filhos, nos teus na sua vida, e mostrando que você é vulnerável, que você erra, que você quer acertar, que você quer aprender. Então eu acredito que é o legado mesmo de tudo, assim, é o que vão dizer de mim quando eu não estiver mais aqui. Porque uma das maiores mentiras é que a gente fala não importa o que os outros falam da gente, importa sim. Importa muito. A gente não precisa levar tudo a ferro e fogo, como dizem. Mas a gente precisa se importar. A gente precisa se importar. É verdade. Antes da gente ir para a última pergunta, que já está acabando, eu não podia deixar de fazer essa pergunta para você. Quem é Jesus para você? Ele é meu tudo. Jesus é meu tudo. Eu sou completamente apaixonada por Deus, Gi. Então, assim, é a pessoa que transformou a minha vida, que transformou meu caráter, que transformou a minha história, que transformou a minha jornada e que hoje me faz ser feliz apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas circunstâncias, porque o ser humano, ele tá constantemente procurando se preencher. Porque a gente é corpo, a gente é alma e a gente é espírito, né? Então eu entendo que hoje eu só sou completa porque eu conheço o Deus que criou todas as coisas, que nos criou. Então ele é meu tudo mesmo e eu sou uma embaixadora dele aqui que eu não tenho o menor constrangimento de falar. Não, é maravilhoso. Por isso que eu deixei para quase última, porque a última faz parte do nosso protocolo. Vai não lá, podia vai ser diferente. A pergunta que todo mundo tem que responder quando passa por aqui. Você vai fazer? Não, faz você. Qual que é a relação que você tem com a sua imagem pessoal? Para mim, ela precisa ser totalmente correlacionada àquilo que eu quero vender. Porque nós somos vendedores, né? A gente vende tudo. Quando a gente tá flertando, a gente vende. A gente se vende pro filho. Então, a minha correlação com a minha imagem é absolutamente ser coerente e contínua naquilo que eu propago e aquilo que eu sou. Então, o que vocês fazem foi como eu comecei, parabenizando. É muito importante, porque precisa ser a continuidade da sua família, do seu business, porque quando a gente está bem com a nossa imagem, a gente consegue transmitir para o universo aquilo que a gente quer transmitir. É verdade. Bom, estamos terminando esse papo. Queria que você deixasse, né, as suas redes sociais, todos os seus contatos, seus arrobas.
Fique à vontade. Espero que tenha sido bom para todas e todos vocês. Foi um prazer estar com essas duas mulheres maravilhosas que têm transformado a vida de tantas outras mulheres, famílias. Quando a gente transforma mulheres, a gente transforma a vida de tantas outras pessoas. O meu @ do Instagram é DRA FCG, e dos nossos cursos é @doutores de negócio, e da nossa clínica, @clínica MWB. Obrigada. Ai, Bárbara, muito obrigada pela sua presença. Foi um grande prazer te conhecer. Prazer é meu. Eu não tenho nem o que agradecer, mais do que eu já te agradeço, que é sempre bom estar com você, muito tempo que a gente não tá, que a gente não tava junto. Essas paulistas da minha vida de abandono. Mas é só agradecimento mesmo desse bate-papo, que eu tava esperando muito, né? Há muito tempo. Tava ansiosa. É muito bom ouvir você falar sobre a tua família, sobre todos os teus projetos, sobre a tua vida. É maravilhoso. A gente podia ficar aqui horas. É verdade. Obrigada por me cederem esse tempo de vocês também. É isso, foi maravilhoso. Estamos aqui encerrando, mas antes a gente gostaria de agradecer a nossa beleza que foi feita pela Flávia Ribeiro e os nossos acessórios com as nossas parceiras queridas da IVA. E pedir para você se inscrever no canal, deixar sua curtida, o seu comentário, segue lá nosso @ Imagem é Tudo Consultoria, fala pra gente o que vocês estão achando dos episódios, que é muito importante a interação de vocês. Obrigada, até o próximo. Esperamos vocês lá. Tchau, tchau.